Ei, gente, hoje eu decidi só sentar, ligar a câmera e ser vulnerável com vocês. Eu acho que eu nem preciso dizer que a gravidez traz um turbilhão de sentimentos, emoções, sensações, situações. Então, assim como eu me encontrei em muitos momentos angustiado e ainda me encontro, eu queria que esse bate-papo fosse simplesmente uma conversa, um desabafo, que eu me sentisse abraçada por vocês e vocês se sentissem abraçadas por mim, porque estamos no mesmo barco. A gravidez por si só é um grande acontecimento e eu acho que só o saber que estar grávida já pode causar várias coisas em várias pessoas de formas diferentes. A minha bebê foi planejada, ela foi esperada e mesmo assim, mesmo a gente querendo muito e planejando tudo para que ela chegasse, foi um turbilhão de sentimentos quando ela chegou. Então, assim, eu imagino como que é pra quem não tá esperando, não tá se planejando, foi uma surpresa. Eu não consigo nem imaginar como fica a cabeça dessa pessoa. Mas eu cheguei a compartilhar um pouco com vocês sobre os medos e inseguranças que eu senti no início, a sensação de incapacidade, a sensação de vulnerabilidade, de não estar no controle. É muito forte, é esmagadora. Hoje eu ainda sinto muito isso, essa sensação de incapacidade, mas de uma forma um pouco diferente. Antes eu sentia muito isso em relação à minha saúde, até porque eu tenho questões que eu não controlo sozinha, né? Eu tenho hipotireoidismo, tenho intolerância à lactose também, que não influencia muito, graças a Deus, mas o hipotireoidismo me preocupava muito, porque eu tenho há muitos anos, né, essa questão, já trato com medicamento há muito tempo, e quando eu fiquei grávida, a minha única preocupação era saber se estava tudo bem, para saber que o meu corpo estava suprindo bem o meu bebê. E foram momentos de muita angústia, momentos de incapacidade de saber que eu não podia fazer nada, simplesmente tomar o remédio. E era isso, sabe? Era o máximo que eu poderia fazer. E Deus foi me ensinando a confiar nele ao longo desse processo, mas foi muito difícil. E aí, quando, né, eu fiz os exames, realmente tinha dado alteração, estava descompensado, o médico conversou sobre os riscos com a gente. E mais uma vez a sensação de incapacidade veio. Ela me quebrou mais uma vez por sentir que eu não poderia fazer nada além do que o médico estava me pedindo ali, sabe? Pra que ela estivesse bem, sabe? Eu não conseguia pegar ela no colo, não conseguia abraçar, não conseguia proteger disso. E que loucura, a proteger ela de mim mesma, porque era o meu corpo que estava falhando e não suprindo ela da forma adequada. Mas a verdade é que, né, você já deve ter ouvido por aí que o seu corpo ele vai fazer o que for necessário para o seu bebê ficar bem. Então, isso não prejudicou em nada ela, mas o pânico daquele momento me paralisou de saber que eu poderia estar prejudicando ela. Mas o que aconteceu é que meu corpo pegou todos os suprimentos que eu tinha e entregou tudo para ela, para alimentar dela, cuidar dela e ficou faltando em mim. Então eu sentia muita fadiga, muito cansaço, falta de ânimo, parecia uma preguiça mortal, assim, sabe? Uma sensação até meio depressiva de não conseguir levantar da cama, do corpo estar mais pesado que o normal, de não ter ânimo para beber uma água. Mas naquela época eu não via isso, né? Eu via só que minha bebê podia estar precisando de alguma coisa. Então o médico mudou a medicação, eu comecei, né, a tomar medicação nova, mas enquanto ela tava fazendo efeito, eu não podia fazer mais nada. Eu coloquei todo o cansaço na culpa da gravidez e não tava percebendo que, tipo, cara, minha bebê tava bem e que meu corpo tava cobrando de mim mesma, sabe? Tá, se tava faltando pra alguém, tava faltando pra mim e não pra ela. Mas essa sensação de incapacidade, de não poder protegê-la de tudo, foi esmagadora. E ainda tá sendo. Porque agora o meu hipotireoidismo compensou novamente, tá tudo certo, tô com nova medicação, tô com acompanhamento também em relação a isso e várias outras coisas, né? Grávida faz um monte de exame, meu Deus. Mas a sensação, ela não vai embora, ela oscila, sabe? De intensidade e ela também muda de foco. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em provisão, coisas sobre o quartinho, do enxoval, da saúde desse bebê, de vias de parto, tudo que você pensa parece muito sem controle, parece muito sem o que você possa fazer. Isso vai te angustiando se você não der conta, não identificar isso, sabe? E quanto mais preocupações vêm, e a gente sabe, né, que grávida tem milhares de preocupações, mais você vai se colocando nesse lugar de incapacidade, de vulnerabilidade e de incerteza. Porque, por exemplo, por mais que você estude a via de parto, no fim, vamos ver o que vai dar, sabe? Você pode fazer a melhor preparação para ter um parto normal e ter uma cesárea. Você pode programar, planejar, agendar a sua cesárea, mas no dia seu bebê, por uma surpresa, acabar vindo por parto normal. Pode ter alguma complicação, pode vir prematuro, pode faltar alguma coisa.
sabe? Pode tantas coisas. E a gente tem uma mania muito de idealizar as coisas, sabe? Então eu acho que quando a gente chega na gravidez, e eu tô falando muito por mim, gente, porque, como eu já falei com vocês, né, eu tenho tendência a ser mais perfeccionista e a me desestabilizar muito quando sai do meu planejado. E assim, gente, é a coisa mais extraordinária que eu tô vivendo em relação a isso. Porque acho que quase 100% das coisas que você planeja numa gravidez são variáveis, sabe? Elas podem não sair do jeito que você pensou. E a grande maioria sai mesmo. Então, a gravidez tem sido uma grande zona de confronto pra mim. Confronto desse perfeccionismo, confronto desse sair do que eu planejei, as coisas não saírem como eu esperava. É como se eu estivesse sendo dilacerada por dentro se eu olhar nesse sentido. E como Deus tem trabalhado na minha vida em relação a isso, como Ele tem trabalhado eu estar nas mãos dele, deixar o controle na mão dele, ver as coisas não saírem como eu esperava, realmente me colocar no lugar de filha. Porque se a gente for olhar, por que ele fala que a gente tem que ser como criança, né? Porque filho não tem que se preocupar com nada. Você já viu criança preocupar que tem que pagar a conta, que vai chegar o dia dele estudar e você não comprou material ainda, ou que a rua tá perigosa, ou que ele tem que comer mais frutas porque a vitamina dele deu baixa? Gente, a criança não precisa se preocupar com nada disso, ela só vive, ela curte aquilo ali que os pais estão proporcionando pra ela e pronto. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente curta o que ele tá proporcionando pra gente, que a gente brinque sem preocupações, que a gente viva na dependência dele. Porque por que a criança não se preocupa? Primeiro que ela nem sabe o que é um problema. E segundo que ela sabe que qualquer coisa que ela precisar, o pai e a mãe dela tá ali pra isso. O pai e a mãe dela tá ali pra cuidar, pra resolver. Se ela se machucar, se ela ficar doente, se alguém fizer algo de ruim com ela, se ela precisar de alguma coisa, se ela tiver vontade de alguma coisa, é só ela ir dizer: mamãe, papai, eu quero. E o papai e a mamãe vai dar um jeito, vai conversar. É o solucionador de problemas. E é assim que Deus quer que a gente seja. Só que muitas e muitas e muitas vezes a gente acaba achando que isso é da nossa conta, que é o nosso problema, que é a gente que tem que resolver. E aí é que a gente cai na armadilha desse perfeccionismo, desse planejar tudo e tem que sair tudo conforme a minha vontade, como eu planejei. E aí a gente acaba muitas vezes tomando o lugar de Deus na nossa vida, entrando numa idolatria, sabe? E aí não uma idolatria de algo externo, mas uma idolatria de nós mesmos, das nossas vontades. A gente tá colocando as nossas vontades acima das do Senhor, a gente tá colocando a gente como governante da nossa própria vida, sendo que a gente não é, a gente tá aqui só como mordomo, a gente tá aqui só para cuidar das coisas que ele nos deu. Então, até a nossa vida ele nos deu e nós precisamos tomar conta dela da melhor forma possível. E, como filhos, despreocuparmos, entregarmos a ele, descansar na paz que excede todo entendimento. Então, ele tem me tratado nesse sentido nessa gravidez. E uma coisa que me faz me sentir muito vulnerável, muito insegura, sabe, de certa forma, é a questão de estar com tudo pronto. Por exemplo, agora, gente, eu até fiz alguns shorts brincando, né? Sobre isso, hoje eu estou completando 30 semanas. Não tá nada pronto. Se eu mostrar o quarto dela pra vocês, vocês vão surtar junto comigo. Porque, gente, não tem nada pronto. É escritório, né? Então ainda tá montado como um escritório. A gente não começou a mexer ainda. O enxoval, as roupinhas estão na casa da minha mãe para serem lavadas. Eu tenho algumas já de. Algumas não, tem bastante. Assim, tem uma quantidade boa, mas ainda tá faltando bastante coisa pra comprar, sabe? Decidir e pontuar e, sabe? São tantas pendências, gente, que eu fico pensando como é que um ser humano vai dar conta. Não é pra dar conta mesmo, não faz sentido uma mãe dar conta, sabe, de tudo isso. Se você for olhar, é muito pesado. É claro que a vida, né, é uma dádiva. E eu acho que é exatamente por ser uma dádiva que a gente se cobra tanto que saia tudo perfeito. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, a gente não tem o controle de nada e tem muitas coisas que saem do controle. Por exemplo, se a gente fosse olhar a minha vontade, eu já tava com tudo pronto, o quarto tava montado, as roupinhas não lavadas, né? Porque, né, senão ia empoeirar até ela chegar, né? Porque eu tô com 30 semanas. Mas o ideal é que já estivesse tudo pronto, até porque eu tô chegando numa fase que eu tô ficando extremamente inútil. Muito cansada, muito difícil, enfim. Cada vez eu consigo fazer menos coisas, então o ideal é que tivesse tudo pronto mesmo.
Mas foi como planejado? Não. Aconteceram intercorrências? Sim. Aconteceram imprevistos? Com certeza, e sempre vai acontecer. Porque essa é a vida. A vida, ela é a vida acontecendo, sabe? E as coisas que dão errado são a vida acontecendo. E muitas vezes Deus usa isso pra nos frustrar, pra nos colocar no nosso lugar de filhos que dependemos dele. Em relação a essas coisas físicas e planejáveis, sabe? Que a gente pode fazer. Tem tantas coisas que saem do nosso controle. Sei lá, até coisas mais simples, por exemplo, foram oferecidos cursos pra gente que a gente pode fazer. Tem um dia lá de uma oficina que eu queria muito fazer de amamentação, só que eu não posso fazer nesse dia, porque é o mesmo dia que tem a minha visita à maternidade. Então eu vou ter que fazer essa aula online. E é uma que eu queria muito que fosse presencial. E não tá no meu controle, porque a data que me disponibilizaram pra visitar a maternidade eu tô dando graças a Deus que marcaram, mas ao mesmo tempo eu tô frustrada porque não vou conseguir ir na aula de amamentação presencial, vou ter que fazer online. São desde coisas tão pequenas a coisas muito grandes, sabe? E parece que tudo vai meio que angustiando o nosso coração. E por que eu tô abrindo isso aqui? Porque eu sei que eu não sou a única, eu sei que quando as pessoas falam de gravidez, né? Ai, você tem que estar feliz, a dádiva da vida, não sei o quê. E, gente, eu tô explodindo de felicidade. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é o momento de mais turbulência na minha vida. O que eu mais não tô tendo controle de nada. E mais desafiador nesse sentido que eu falei com vocês, de confiar plenamente no Senhor, porque nas minhas mãos, literalmente não dá. Então, assim, explodindo de felicidade e ao mesmo tempo com muita angústia no coração, onde Deus tem cuidado todos os dias, mas que eu não deixo de sentir essa sensação de estafa, de sobrecarga, e todos os dias eu oro, entrego tudo a Deus, tudo que eu tô preocupada, porque são muitas coisas. E, gente, é cada detalhe, sabe? Desde que, gente, se você vai usar cotonete normal ou cotonete para RN, se quantas Boris RN você vai comprar, porque vai depender se o bebê vai nascer grande ou pequeno, se você vai botar luvinha ou não, se você não vão deixar você lixar a unha do bebê ou cortar na maternidade, ou se você vai ter que fazer em casa. Gente, é muita coisa, é muitos detalhes, muitas coisas que você nunca ouviu falar, sabe? Aí eu tava pensando, a gente pega a bolsa, né, bota as coisas da criança, né, e leva. Aí a pessoa fala assim, eu levei, ficou muito embolado, botaram um monte de roupa que eu não queria na criança, então comprem o saquinho pra separar as roupas. Gente, eu tenho que lembrar de comprar um saquinho pra separar a roupa, entendeu? Eu tenho que... Gente, é muita coisa. Aí igual eu falei assim, mãe, a minha mãe, né, ofereceu, falou, vou lavar as roupas pra você. Eu falei, lindo, maravilhoso. Aí eu tenho que comprar pregador. Gente, onde que eu ia lembrar que eu tinha que comprar pregador? Porque é muita roupinha, né? E são minúsculos, então cada uma, né, um pregador lá assim. Onde que eu ia lembrar que eu tenho que comprar pregador, gente? Aí tem que comprar pregador e amaciante. Amaciante não, não pode lavar com amaciante, gente. Sabão, eu tenho que comprar um sabão específico para bebê, que tem toda uma coisa lá. Então, tipo assim, são tantos mínimos detalhes, mínimas preocupações. Isso vai encher na cabeça da gente e a gente fica estafado. A gente começa a dormir mal, a gente começa a estar preocupado o tempo todo. Eu tô tentando retratar aqui pra vocês, né, como que é essa angústia de mil preocupações. Mas assim, se você tá grávida, né, se você chegou nesse vídeo pra se sentir abraçada, assim como eu tô aqui falando pra me sentir abraçada, você tá entendendo extremamente o que eu tô falando. Essa angústia de não dar conta e de viver estafada e cheia de demandas. E assim, você pode no seu dia resolver 10 coisas sobre a maternidade, filhos, enfim, que você precisa resolver. Você vai lembrar de outras 20 que você ainda não resolveu, detalhes, coisas, e seu cérebro fica te engatilhando essas informações toda hora. E você vai se sentindo estafado. Então, assim, gente, realmente, a minha única solução que eu encontrei até agora é entregar pra Deus. Quando eu vou, né, ter o meu tempo com Deus, de orar, conversar com Ele, eu entrego. Falo, Senhor, eu tô preocupado com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Enche a cabeça dele, coitado. Mas ele falou que né, que é assim que ele quer me ouvir. Então, eu derramo tudo sobre ele. Falo, tá aqui minhas inquietações, minhas preocupações. Mais uma vez eu te peço, me ajuda a descansar no Senhor. E aí, termino a minha oração, levanto ali e sigo plena no meu dia. E aí eu consigo relaxar um pouco mais. Porque, fora isso, não tem como descansar, não tem como desligar o cérebro, sabe? Uma coisa que tem me ajudado muito é anotar. Toda vez que tem que eu lembro alguma coisa, eu anoto. Porque aí quando eu boto essa informação em algum lugar, meu cérebro entende que eu não preciso, que ele não precisa ficar me lembrando daquilo. E quando eu vou sentar realmente pra resolver alguma coisa da gravidez, aí eu sei onde procurar. Então eu tenho um momento do dia pra resolver coisas da gravidez, por exemplo. E aí quando eu sento, eu pego essa lista de coisas que eu fui lembrando. E aí meu cérebro não precisa ficar me relembrando toda hora. Se você ainda não tentou fazer isso, tenta pra ver se te alivia um pouco também.
né? Mas assim, é o que me alivia entregar pra Deus, porque aí eu entro na paz que excede todo entendimento e aí fica um pouco mais fácil. Tá, rede de apoio. Por mais que você tenha pessoas que se disponibilizem, né? Igual, né? Tem pessoas que se disponibilizaram pra ajudar na reforma do quartinho. Minha mãe, né, tá lavando as roupinhas e tudo mais. Cara, né, tem o pai, né, que tá super preocupado, tá super engajado, mas assim, por mais que as pessoas queiram te ajudar, queiram carregar o peso, você tenha pessoas pra desabafar, não, eu acho que não tem como ninguém, tipo assim, tirar esse peso da mãe, carregar esse peso pra mãe, se colocar no lugar da mãe, sabe? Eu acho que só quem tá vivendo ali, tá estudando sobre a maternidade pela primeira vez, tá entendendo ali porque sua, sabe, tudo que tá mudando, tudo que você precisa saber e essa sensação de, ai, se eu não estudar isso, eu não vou conseguir, sei lá, proteger meu filho disso, eu não vou conseguir saber o que responder nesse momento, eu não vou saber que decisão tomar, então eu tenho que estudar. São tantas coisas, tantas nuances que não tem como pegar esse lugar da mãe. E no fim, tem muitas coisas que a gente tem que decidir. Então, a pessoa, por mais que ela vá fazer aquela função pra você, ela tem que te perguntar como que você quer que faça. É muito difícil desligar, é muito difícil se entregar nesse momento. Até nisso eu fui agraciada com o meu médico. Porque a primeira vez que eu cheguei lá, né, vocês sabem, eu cheguei apavorada, porque eu vim de 3 médicos que não foram muito humanos comigo, né? Então eu tava muito preocupada, muito desesperada. Até falar que eu tinha diabetes gestacional, uma médica falou, sendo que não tinha nada disso. Então eu cheguei nele desesperada, ele me acalmou muito e ele falou assim: olha, a gente vai fazer o seguinte. Você vai curtir a sua gravidez, você vai curtir sua barriga, você vai curtir esse momento. Deixa que eu me preocupo com as burocracias. Toda vez que você tiver um exame pra fazer, alguma ultrassom, consultas comigo, vacinas, eu vou te avisar. Curte a sua gravidez, deixa essa parte comigo. Ele me tranquiliza muito, explica muito bem as coisas sobre saúde, essas coisas. Depois que eu achei esse médico, eu desencanei. Fora assim, né, gente? Mudanças no corpo. Cada dia o seu corpo tá de um jeito, cada dia você tá com uma sensação diferente. Assim, graças a Deus, as mudanças que eu tive até agora, com 30 semanas, tô no final do 7º mês, né? Semana que vem eu entro no 8º, não me abalaram em nível hard, assim, sabe? Nível extraordinário. Eu sei que muita gente passa por coisa pior. Mas assim, cara, é muito estranho você olhar no espelho e ver que o seu corpo tá muito diferente, sabe? Agora, a gente ainda tem um bônus de que tem um baby aqui, eu tô com uma barriga bonita, eu tô com uma barriga legal, entendeu? Assim, é lindo porque você vê a vida sendo gerada. Mas eu já vi que muitas mães falam que, por exemplo, né, quando, né, o bebê nasce e não tá mais ali, aí é que você estranha mais ainda o seu corpo, porque é meio que não tem, o objetivo não tá mais ali, sabe? Aquela coisa linda que é a gestação não tá mais ali e o seu corpo tá extremamente diferente de antes da gravidez. Já vamos orando por essa parte, né? Vamos lidar com um problema de cada vez, mas assim, é um desafio também, né? Não dá, eu acho, pra listar todas as preocupações de uma mãe. Eu não consigo aqui. Cada hora eu lembro de uma coisa diferente. Gente, até assim, ela mexeu aqui agora, aí eu lembrei. Quando teve uma vez que eu quase fui pro hospital, gente, porque na minha cabeça ela tinha ficado muito tempo sem mexer, entendeu? Aí eu fiquei preocupada se tá acontecendo alguma coisa com ela, eu quase que eu fui pra maternidade, vocês acreditam? E a querida só tava mais preguiçosa mesmo aquele dia, e depois voltou a mexer normal. Aquele dia nem comendo chocolate ela não voltou a mexer. Mas eu estava extremamente preocupada e já queria ir, já mandei mensagem pra minha mãe perguntando o que ela achava, eu já tava tipo assim, nós vamos almoçar e depois nós vamos para a maternidade, porque eu preciso ver se minha filha tá bem. Mas tava tudo bem, entendeu? Depois ela começou a mexer, como, tipo assim, se nada tivesse acontecido. Não dá pra abarcar tudo aqui, mas o que eu queria te dizer é que você não tá sozinha. É muito bom não se sentir sozinha nesse momento. A gente veja aqui como um espaço de acolhimento, um espaço de compreensão mesmo. Já compartilho com vocês a jornada com propósito que estou vivendo na minha vida. E, né, tô compartilhando também agora a gestação. E uma coisa que eu queria falar, inclusive, é que uma coisa que me agoniou muito no início, eu ficava muito preocupada, era produtos de beleza. Então, que, né, a gente não pode usar qualquer um, porque tem umas coisas que são proibidas e tal. Então eu vou trazer um vídeo pra vocês nos próximos vídeos, né? Sobre os produtos de beleza que eu achei que a gente pode usar. É uma coisa que, assim, me deixou desesperada no início. Hoje eu sou super tranquila, né? Já vi que não é esse bicho de 7 cabeças. Mas, como eu sei o desespero que eu passei no início, eu vou fazer esse videozinho pra te ajudar também com os produtos que a gente pode usar. Mas é isso, foi só um desabafo mesmo, tá bom? Compartilha aqui embaixo a sua experiência, como que tá sendo pra você. Se você já foi, né, gestante, já passou por isso,
Abraça a gente aqui embaixo também, fala que passa, fala que tá tudo bem, fala que é compreensível, que você passou por isso também, pra gente se sentir abraçada neste lugar. Vamos criar aí um clubinho das mães pra gente conseguir ter essa troca, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha se sentido acolhida e que o Senhor tenha te cuidado nesse momento enquanto você estava assistindo esse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.